Você sabia que, pela primeira vez na história, mais pessoas estão optando pela cremação em vez do sepultamento tradicional? Esse dado pode parecer surpreendente, mas é uma tendência que vem ganhando força em diversos países, especialmente nos últimos anos. E isso levanta uma pergunta muito importante: é correto, do ponto de vista cristão, optar pela cremação? Se essa questão já passou pela sua cabeça ou você conhece alguém que está enfrentando essa dúvida, fique comigo até o final, porque hoje vamos abordar esse tema de forma detalhada, clara e respeitosa. Vamos explorar o que a Bíblia diz sobre a cremação, como ela se relaciona com a ressurreição e quais aspectos práticos e espirituais você deve considerar ao tomar essa decisão. Este vídeo será dividido em 5 partes principais. História e prática da cremação ao longo dos séculos. O que a Bíblia realmente diz sobre a cremação? A relação entre cremação e a ressurreição do corpo. Questões práticas, custo, impacto ambiental e preferências familiares. Como tomar uma decisão alinhada com a sua fé e valores. Prepare-se para uma reflexão profunda, porque este é um tema que vai muito além de uma simples escolha prática, se estamos falando de como lidamos com o ciclo da vida e com a esperança de vida eterna. A cremação não é uma prática recente. Ela existe há milhares de anos e foi amplamente utilizada em culturas como a hindu, grega e romana. Na religião hindu, por exemplo, a cremação é vista como uma forma de liberar a alma do corpo físico, permitindo sua jornada para a próxima vida. Já na Grécia Antiga, a cremação era frequentemente realizada em rituais funerários de soldados caídos, simbolizando honra e purificação. Na tradição judaico-cristã, no entanto, o sepultamento sempre foi a prática predominante. Isso tem suas raízes em costumes culturais e religiosos. No Antigo Testamento, vemos vários exemplos de sepultamentos, como o de Abraão, Sara e Jacó. Jesus Cristo também foi sepultado, e o ato de sepultar os mortos era considerado uma demonstração de respeito e dignidade. Por outro lado, a cremação foi, por muito tempo, associada a práticas pagãs ou a formas de desonrar os mortos, especialmente em contextos de guerra ou punições extremas. Isso explica por que, durante séculos, ela foi vista com desconfiança por muitos cristãos. Hoje, no entanto, a cremação é amplamente aceita em diversas partes do mundo, inclusive entre cristãos. Nos Estados Unidos, estima-se que mais de 50% das pessoas optem pela cremação, e esse número está crescendo. No Brasil, embora o sepultamento ainda seja o método predominante, a cremação vem se tornando uma opção cada vez mais comum, especialmente em grandes centros urbanos. A história da cremação também revela como essa prática evoluiu com o tempo. Enquanto no passado ela era realizada de maneira simples, hoje há opções mais sofisticadas, como cerimônias personalizadas e urnas ecológicas. Isso reflete não apenas mudanças culturais, mas também uma busca por alternativas mais práticas e sustentáveis. Você pode se surpreender ao saber que a Bíblia não condena nem aprova explicitamente a cremação. Em diversas passagens, vemos o sepultamento como a prática mais comum, mas isso reflete principalmente as tradições culturais da época e não uma ordenança divina. Um exemplo interessante está em 1 Samuel 31, onde Saul e seus filhos são mortos em batalha. Seus corpos são resgatados, queimados, e em seguida, os ossos são enterrados. Esse ato foi realizado em um contexto específico e não é apresentado como algo condenável. Por outro lado, há casos em que a queima de corpos está associada à punição ou desonra, como em Amós 2 versículo 1, onde Deus repreende Moabe por queimar os ossos do rei de Edom. Contudo, é importante entender o contexto dessas passagens e não generalizar sua aplicação. Além disso, a Bíblia enfatiza mais a nossa relação com Deus e a esperança na ressurreição do que o método de disposição do corpo. Em Eclesiastes 12 versículo 7, lemos que o pó volte à terra, de onde veio, e o espírito volte a Deus, que o deu. Isso sugere que o destino final do corpo físico é secundário em relação à nossa alma e ao nosso relacionamento com Deus. Portanto, o que podemos concluir é que a cremação não é um assunto diretamente abordado na Bíblia como algo certo ou errado. Isso nos leva à próxima questão, da relação entre cremação e a doutrina da ressurreição. 3. A cremação afeta a ressurreição do corpo? Uma preocupação comum entre cristãos é se a cremação pode interferir na promessa de Deus para a ressurreição. Afinal,
Como Deus poderia ressuscitar um corpo que foi reduzido a cinzas? Aqui está a boa notícia: Deus não está limitado pelas condições físicas do corpo. Em 1 Coríntios 15 versículo 42 a 44, Paulo explica que o corpo que temos hoje é semeado em corrupção, mas será ressuscitado em glória. O corpo glorificado não depende do estado físico do corpo terrestre. Lembre-se de que, ao longo da história, muitos corpos se decompuseram, foram destruídos em desastres naturais ou consumidos pelo tempo. Isso nunca foi um impedimento para o poder de Deus. Um exemplo poderoso dessa verdade está na criação do homem. Deus formou Adão do pó da terra, mostrando que ele tem o poder de criar vida a partir do nada. Da mesma forma, ele tem o poder de restaurar nossos corpos glorificados, independentemente do estado em que se encontrem. Portanto, quer o corpo seja enterrado, cremado ou destruído de outra forma, a promessa da ressurreição permanece intacta. Deus é capaz de restaurar tudo a partir do nada. Além das considerações teológicas, há fatores práticos que muitas vezes influenciam na decisão entre cremação e sepultamento. A cremação costuma ser mais acessível do que o sepultamento tradicional. Os custos com caixão, terrenos em cemitérios e manutenção de jazigos podem ser altos, enquanto a cremação oferece uma alternativa mais simples e econômica. Embora a cremação consuma energia e emita carbono, muitos consideram que ela tem menos impacto ambiental em comparação ao sepultamento, que envolve o uso de produtos químicos e ocupa grandes áreas de terra. Além disso, surgem alternativas mais sustentáveis, como a cremação verde, que reduz o impacto ambiental. Algumas pessoas preferem a cremação por causa da praticidade ou pelo desejo de espalhar as cinzas em um local significativo. Outras optam pelo sepultamento para manter um local físico de memória e homenagem. Essas questões práticas mostram que a escolha entre cremação e sepultamento pode variar de acordo com as circunstâncias e os valores de cada família. O importante é que a decisão seja tomada com respeito e consideração pelos desejos de todos os envolvidos. A decisão entre cremação e sepultamento é profundamente pessoal e deve ser tomada em oração, buscando a orientação de Deus. Aqui estão algumas perguntas que podem ajudar. Você sente paz em relação à escolha? A decisão reflete seus valores e crenças? Você levou em consideração as opiniões de seus familiares? Também é importante conversar com líderes espirituais ou pastores, que podem oferecer uma perspectiva baseada na fé e nas Escrituras. Lembre-se de que a escolha do método não diminui a promessa de Deus para a vida eterna. O mais importante é lembrar que a esperança cristã não está no método que escolhemos para lidar com o corpo após a morte, mas na promessa de vida eterna em Cristo. Como diz Romanos 14 versículo 8, se vivemos, vivemos para o Senhor, e, se morremos, morremos para o Senhor. Assim, quer vivamos, quer morramos, pertencemos ao Senhor. Se este vídeo ajudou você a entender melhor esse tema, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Isso nos ajuda a continuar trazendo conteúdos como este. E aproveite para assistir ao próximo vídeo que já está aparecendo na tela. Te vejo por lá.